Olá, agora estamos de volta, essa é a nossa terceira aula, unidade 3. Nessa unidade, posteriormente teremos a quarta, mas hoje vamos falar sobre ensino de literatura surda para alunos de livros de todas as idades, como L2. O foco em ouvintes. Então, aqui o ensino de literatura surda, ele está ancorado na Libras, e esses alunos têm uma faixa etária variada. Nesse caso, é o aprendizado da Libras como L2. Então, quais os materiais, didáticas a serem utilizadas? Vejam. Aqui temos literatura e ensino de L2 para ouvintes. Então, temos aqui alguns pressupostos que têm como objetivo o ensino da língua de sinais, por meio da literatura surda. Primeiro, aprender literatura ajuda quando aprende uma língua estrangeira. Por exemplo, os ouvintes, eles vão aprender uma segunda língua, a Libras, por exemplo, em um curso. E nesse momento, eles terão uma prática por meio da literatura surda que propiciarão uma abertura de caminhos para a compreensão da identidade surda de um novo mundo por meio desse ensino da L2, por meio da literatura. O que acontece? Infelizmente, muitos cursos, eles têm um ensino de língua e um ensino de literatura separados. Então, é uma situação triste. É necessário que haja uma contextualização, o uso da contação de histórias, piadas, contos, dentre outros, por meio da língua de sinais, porque isso favorecerá uma reflexão e, posteriormente, a expressão por meio da língua de sinais. Haverá uma prática. Por exemplo, vamos fazer uma comparação. Há um texto em português, uma história, uma piada. O surdo ele vai ler. Ele consegue compreender completamente? Então, da mesma forma, é com o ouvinte. Quando está aprendendo a sua L2, então é necessário que haja essa separação do ensino de literatura e de línguas. Isso é necessário no ensino da L2. E os cursos devem levar isso em consideração. A maioria não levam. Isso é um problema, infelizmente. Percebam também que há poucas pesquisas na área de ensino de literatura surda, nos cursos de Libras. São poucas as pesquisas. A maioria foca no ensino de sinais. Por exemplo, o ensino de crianças surdas. Quase não se usa literatura. Geralmente há uma mistura. O ensino híbrido. É necessário que haja um caminho por meio da literatura para o ensino da língua. E isso vemos pouco. Então, nós temos escolas que trabalham com literatura. Percebam isso. Então, é importante que haja estímulo para ampliação de pesquisas nessa área. Temos aqui cursos de língua de sinais, como L2. Pouco não se fala. Poucas são as pesquisas. A maioria das pesquisas sobre o ensino de literatura surda focam nas histórias para crianças surdas em sala de aula. Então, a maioria das pesquisas mostram que o foco é com o surdo, é no surdo, a criança surda. O uso de histórias, geralmente utilizam histórias da literatura ouvinte para passar para os surdos. Então, o foco sempre é esse, que pode ser expandido. Quer seja literatura surda, literatura ouvinte. Então, aqui é o ensino e a aprendizagem da segunda língua. Então, tem que ter estratégias, práticas, direcionadas para isso, de forma que essa criança perceba essa importância. Vejam. Então, o primordial é o ensino da literatura surda para L1 e L2. São dois campos diferentes, dois ensinos diferentes, ambos utilizando literatura. Então, temos aqui L1 e L2. Se vocês pensam que são similares? Não são. Há uma pequena diferença. L1 está focado no surdo e tem a ver com a idade, criança, adolescente, idoso. Isso vai variar. Bem como a aquisição linguística posterior ou anterior. Então, há uma série de variações. Questão familiar. Então, é necessário que haja um estímulo por meio da literatura. Já o ensino da L2 para ouvintes, aqui vai ensinar a língua de sinais atrelado a literatura, mas se ele não tem conhecimento nenhum da língua de sinais,
Como oferecer-lhe a literatura surda? Uma vez que a língua de sinais é visual, a percepção se dá por meio da visão, a apreensão também. Então, é importante se atentar a isso. Essa é a diferença. Aqui nós temos o ensino da Libras. Vejam, para o ensino da Libras, tem que focar na diferença de L1 e L2. No L1, há ali uma literatura para o ensino da língua. Há o aspecto cultural do surdo, a cultura surda, as experiências dos surdos, o uso de piadas no decorrer da história. Como os ouvintes vão perceber esses acontecimentos históricos, culturais desse povo surdo, por meio dessa língua de sinais? Isso é importante. Para ensinar linguística, é necessário que se atente à fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, classificadores, expressões, dentre outros. É necessário que o ouvinte compreenda isso, contextualize essas formas de expressar. Para ensinar tradução e interpretação, é preciso que o ouvinte ele pratique a tradução, verter da língua de sinais para léxicos da língua oral, fazer essa adaptação. A interpretação é ver a sinalização e trazer para a língua oral. Por exemplo, pode-se utilizar teatro. Isso é necessário. Um outro exemplo. As diversas formas de tradução de uma língua para outra, da L1 para L2, ou L2 para L1. Então, o ensino de literatura, ele vai agregar também a tradução, adaptação, estratégias, essa interação entre línguas. Para ensinar a literatura, de uma forma geral, é necessário que se parta de um conceito, de uma base. A partir daí, atingir o ensino da Libras, da língua de sinais. Isso tudo é muito importante. Vocês futuramente vão começar a trabalhar, vão estar em cursos de ensino de L2. Então, você pode trabalhar com, por exemplo, escolha uma piada, um momento ali de interação, lúdico, e aí você vai trabalhar com isso, ou o contrário, trabalhar com sentimentos, ofereça isso aos alunos, isso é muito importante, isso vai ajudar para que eles possam compreender esse ensino. Então, aqui nós temos alguns pontos também que são primordiais. A contação de história vai auxiliar na comunicação, na percepção cultural pelo ouvinte, a prática da empatia, a forma de perceber e aprender uma língua. Outro ponto. Vejam, é muito importante que você auxilie esse aluno no aprendizado da L2 para que ele tenha uma percepção mais ampla a respeito do aprendizado dessa língua. Então, ele vai aprender a língua de sinais como segunda língua, ele vai adquirir essa língua por meio de contação de histórias. Isso vai fazer com que ele se desenvolva, com que ele consiga se expressar, isso por meio da língua de sinais. A contação de história vai favorecer o desenvolvimento de habilidades, competências, da prática visual, a percepção visual, a imaginação, a criatividade. Isso é muito importante. Vejam, a história ela apresenta aos alunos a importância da cultura, da língua de sinais, das experiências, das histórias dos surdos, vai valorizar a língua de sinais, a importância dessa língua, a riqueza dessa língua. Então, aqui vai apresentar a cultura surda, de acordo com esse autor. Vejam, Ryan, ano 1993, ele fala sobre isso e eu concordo, porque assim como outras pessoas, por exemplo, a riqueza da cultura indígena, a valorização da sua língua, a cultura negra, então, dentre outros. Então, assim como temos uma cultura oral, nós temos que oferecer a esses alunos essa percepção da segunda língua, para que eles possam se desenvolver. Vejam aqui, nós temos alguns métodos de análise. Aqui temos elencados alguns principais. Primeiro, é necessário que os alunos no aprendizado da L2 tenham contato com essa língua de sinais, por meio de vídeos do YouTube, dentre outros. Então, você vai selecionar um e os alunos vão fazer a análise desses sinais.
Pode ser um poema, história ou piada. Então, esses alunos vão analisar esses sinais, perceber o contexto, ver se entendem de forma clara essa piada. Isso é muito importante. Isso vai auxiliá-los no desenvolvimento da língua de sinais. Vejam, então eles deverão ter um tempo também para focar nos elementos. Por exemplo, ali eles vão focar só nos sinais? Não, eles precisam perceber os classificadores, as expressões, as formas de incorporação. Então, os ouvintes vão compreender isso, os sinais contextualizados por meio da incorporação. Então, vão utilizar a expressão, o espaço, tudo isso de forma contextualizada. Isso vai auxiliar os ouvintes a aprenderem de forma prática o uso dessas expressões. Então, os alunos podem também pesquisar para aprimorar isso sobre as piadas, histórias. Durante a análise, eles vão assistir várias vezes a esses vídeos. Então, os alunos ouvintes, eles vão assistir quantas vezes forem necessárias para perceber o uso dessa língua de sinais, o que está subentendido, todas as informações ali colocadas ou implícitas. Então, vai ler esse material várias vezes até ficar claro. É necessário no decorrer da análise. Eles também vão explicar o porquê que esse artista faz isso. A ação desses atores, como se dá? É necessário que haja o quê? É importante um referente, um surdo, que vai mostrar sua identidade, vai contar piadas, vai se expressar e mostrar que há diversas identidades. É necessário que esses ouvintes aprendam que não há uma padronização. Não. Assim como os ouvintes têm vozes diferentes, assim há diversas formas de sinalização. Então, cada pessoa tem a sua forma de sinalizar. Isso é individual, essa forma de se expressar. Então, esse aluno ele precisa ter contato com isso, aprender isso, essa diversidade e compreender. Isso vai auxiliar o seu desenvolvimento. Agora, temos aqui língua, linguística e literatura. 3 elementos primordiais. Vejam, língua, linguística e literatura. Então, podemos usar a literatura para ensinar elementos linguísticos, por exemplo, configurações de mãos, uso do espaço, sinais, conceitos básicos, teoria. Então, temos aqui alguns elementos. Podemos ensinar literatura contextualizado com linguística, utilizando aí semântica, a compreensão, contextualização. Um outro exemplo, no campo da fonética e fonologia. Podemos ter como foco as configurações de mãos. Então, os sinais e sua origem, quais são as configurações de mãos. Morfologia. Nós podemos mostrar esses 3 aspectos por meio dos sinais. Então, se temos ali um sinal, esse aluno ele vai perceber essa estrutura desse sinal. Podemos mostrar também o processo de incorporação. Por exemplo, uma pessoa caminhando, eu posso incorporar, mostrar o jeito. Um cachorro caminhando, um gato. Então, tudo isso é a forma de cada um que eu consigo expressar por meio da incorporação. Ou seja, o sinal é substituído pela incorporação. Então, eu posso utilizar também classificadores, dentre outros. É preciso também mostrar a sintaxe espacial, essa coesão entre as ideias, e evitar a influência da língua portuguesa. Deixar a expressão ocorrer naturalmente, de forma natural. Trabalhe com vídeos e isso vai facilitar esse processo. Então, nós temos aqui 3 aspectos: língua, linguística e literatura, que estão atrelados ao contexto visual. Então, com relação à participação nesse processo de aprendizagem. Então, a participação pode se dar como plateia, nessa análise da L1 e L2, perceber se houve clareza, se houve entendimento dos conceitos nesse ensino. Os alunos também, eles podem participar na criação, na apresentação da literatura. Esses alunos ouvintes, por exemplo, eles podem criar uma temática relacionada à escola de surdos,
organizar uma apresentação teatral, uma adaptação. Então, por meio do teatro, eles vão contar uma história. Isso é importante. Vão utilizar a língua de sinais. É importante essa participação e essa interação. O ambiente do teatro deve ser bom, deve estimular a aprendizagem desses alunos, bem como a interação. Eles devem sentir-se ali em um ambiente comunicacional. Muitos alunos podem estudar poemas ou piadas, que são textos curtos, simples, que podem expressar por meio da língua de sinais. Então, as piadas são simples. Então, eles podem sinalizar de forma clara, assim é o processo de aprendizagem. Então, por meio da piada, história, dentre outros. Vejam, aqui são as formas de participação. Os alunos necessitam de ter confiança. E como isso acontece? Então, muitos alunos se sentem inseguros, não confiam em si mesmo. Há sempre uma autoavaliação se está certo ou errado. Então, é necessário que, para o desenvolvimento desse processo, contato, e se interesse em participar das aulas, em aprender a L2. É necessário que ele se sinta bem, queira, se sinta estimulado nesse aprendizado. Estudar a literatura pode ajudar também a desenvolver uma autoconfiança, a acabar com a insegurança. É necessário que se tenha foco não somente no aluno, na produção de materiais, não, mas na produção de artista. Outro ponto, a repetição da sinalização é necessária para adquirir segurança, até conseguir alcançar o objetivo, a aprendizagem. Então, os sinais originais e criativos chamam a atenção, são atraentes, são interessantes, então devem ser produzidos, e isso dará segurança, assim como a repetição. Os alunos, eles precisam trabalhar com a imaginação, com a apresentação. Então, quem aprende Libras como L2? E como se dá esse aprendizado? Quem se interessa por esse aprendizado? Por essa literatura? Adultos ouvintes, pais de filhos surdos. Eles se interessam pela história de Chapeuzinho Vermelho. Percebam que os pais têm ali o filho surdo, então ele pode aproveitar essa história para aprender essa língua, para comunicar com seu filho. É o aprendizado da L2. Alunos ouvintes de cursos de licenciatura, nas áreas de história, geografia, matemática, português, dentre outros. São alunos universitários que vão aprender e futuramente vão trabalhar com ensino de surdos. Isso é muito importante. Então, eles se interessam também pela história de Chapeuzinho Vermelho. Vejam, alunos do ensino médio também, alunos do ensino, vejam, ensino fundamental 1 e 2, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º. Então, ali também deve-se haver o ensino de literatura. Alunos na educação infantil. Então, deve-se haver um estímulo em todas essas formações. O ensino da L2, isso é necessário. E quanto ao ensino de literatura e língua de sinais, como ocorre? Então, pode ser para surdos ou ouvintes, esse ensino. Pode ser a respeito da língua, cultura, linguística ou literatura. Então, esse ensino ele vai estar contextualizado. A linguística, a cultura, a língua está envolvida. E com relação à faixa etária, independe esse ensino. Aqui nós temos esses principais aspectos. E com relação à educação infantil, do 0 aos 6 anos, como se dá? Vejam, os alunos eles devem se familiarizar com a literatura infantil em língua de sinais, por meio de videogames, programas televisivos, desenhos animados. Então, assim, eles vão aprender essa sinalização por meio desses contextos, principalmente televisivos.
Tem outros exemplos: videogames, livros ilustrados. Então, a criança ela é visual, ela aprende o mundo por meio da visão. Posteriormente, do 1º ao 5º ano, como se dá? Há uma pequena diferença, vejam. Então, os alunos eles vão compreender as principais ideias por meio de contação de histórias, língua de sinais apropriadas com a sua idade. É assim que ele vai perceber, isso é necessário. Temos aqui alguns exemplos. Então, por meio da contação de história, ele vai fazer descobertas. Então, temos aqui os contos de fadas, onde ele vai identificar os personagens. Temos vários exemplos de personagens, nos quais ele pode perceber Homem-Aranha, dentre outros. Também é importante essa contação de diversas histórias. A partir do nível desse aluno, é necessário a inserção de contação de histórias. Os alunos também podem trabalhar com configurações de mãos, significados em relação à literatura. Então, nós temos a memória, que deve ser trabalhada, por exemplo, nós temos uma ordenação, a sinalização, uma sinalização contextualizada. Eu posso utilizar configurações, utilizar números. Então, é necessário que sempre que preciso, que se repita para que possa ser compreendido. Posso contar histórias, por exemplo, utilizando o alfabeto. Por meio das configurações do alfabeto, eu faço alguns sinais, animais diversos. Vejam. Então, posso contar piadas, utilizando números, letras, e com isso se dá a prática. Temos aqui do 6º ao 9º ano. Nessa fase, os alunos eles precisam identificar personagens, elementos literários, perceber a contextualização de acordo com histórias apropriadas para a sua faixa etária. Também se expressar por meio da contação, acontecimentos, contar isso. Isso são exemplos de uso de sinais. Pode utilizar o alfabeto, conforme eu havia falado antes, os números, histórias por meio das configurações de mãos, trabalhar com os sinais, piadas, brincadeiras, videogames, configurações de mãos, isso tudo bem simples, por meio da sinalização, para mostrar a diferença. Então, é necessário que haja essa reflexão da utilização dessa língua de sinais. Então, se a criança ela se interessa por jogos, videogames, assim como adolescentes, pode utilizar filmes, vídeos do YouTube, assistir esses vídeos, depois contar o resumo destes, utilizando a incorporação nessa contação. Então, pode utilizar piadas, acontecimentos e outros. Então, percebam que aqui nós temos um nível de faixa etária maior. Então, a partir da faixa etária, há o contato com a língua de sinais, de forma apropriada. E aqui nós percebemos que há uma variação mesmo nessa faixa etária. Então, aqui nós temos o ensino médio. Deve haver interação entre essas pessoas, contando suas experiências, suas vivências. Segundo, haver discussões, debates, criar, expressar por meio de ideias. Então, é importante que haja aqui a imaginação, a contação, essa interação por meio da língua de sinais. Então, cada um vai contar piadas, vai interagir, vai se expressar por meio dessa língua. Então, esse grupo ele precisa se interagir. Vai mostrar vários elementos culturais, vários aspectos. Pode-se utilizar também expressões artísticas, utilizar expressões corporais. Por exemplo, pode fazer a representação de uma pessoa por meio da incorporação, do uso dos detalhes. Um outro exemplo. Então, por meio da sinalização, pode-se contar piadas. E é necessário que haja interesse por vídeos, filmes em língua de sinais, onde se trabalham com imagens. Ver imagens e representar por meio da língua de sinais.
Utilização de classificadores, isso já em um nível mais adiante de expressão. Percebam que agora vamos ver no contexto acadêmico. Nesse contexto, o acadêmico, os alunos eles vão interagir mostrando o seu sentimento com relação a essa literatura. É importante que se expressem. Vejam, utilização do teatro, artes, contação de piadas, histórias. Então, cada um terá um foco. Cada um vai caracterizar um determinado aspecto. Então, e vai perpassar informações no decorrer da história. Então, vai receber informações, características relacionadas a essa história da literatura. Vejam, então vão apresentar experiências, acontecimentos por meio dessa contação. Então, é necessário também a discussão a respeito das percepções sobre essas histórias, piadas, na perspectiva do surdo e do ouvinte. Então, e o que está implícito ali por trás dessa sinalização? A maldade, expertises, o que tem ali por trás disso? Então, nessa contação de história pelo surdo, o que está implícito? É necessário essa percepção. Então, vai haver essa troca de opiniões relacionadas a essas histórias. Então, isso é propiciado pela literatura surda, por meio das interações. Os alunos eles vão selecionar materiais, vídeos, por exemplo, os filmes, para pesquisar a respeito dessas expressões literárias relacionadas à cultura surda. Os vários gêneros, por exemplo, piada, contos, histórias, poesias. Então, percebam que são vários gêneros, cada um na sua especificidade. Então, o ouvinte ele vai perceber a diferença entre esses gêneros, assim como nas línguas orais. A língua de sinais também tem os gêneros. Por que tem pouca literatura nas aulas de Libras? Por que isso acontece? Então, isso é um questionamento. Infelizmente, em um contexto brasileiro, não há ainda no currículo das escolas. E por que isso ainda não existe? Por que não há? É estranho, não é? Então, do 5º ao 9º ano, há uma disciplina de literatura surda? De Libras? Não há. Então, não há professores formados em literatura visual. Então, temos aí a formação em letras Libras, que habilita o professor, mas ele vai trabalhar com literatura? Ele está apto para isso? Verdadeiramente ele vai escolher esse caminho da literatura? Qual campo ele vai escolher? Então, é um caso a ser pensado. Faltam materiais e recursos. Então, no contexto, quando falamos em antologias, e o que significa? Coleções de materiais, quer seja de histórias, contos, são coleções. Vejam, quando falamos em coleções, por exemplo, temos alguns livros em Libras, com histórias, temos outros com outras temáticas. E assim como em outras línguas, na língua portuguesa, também temos essas coleções de livros. Mas, em Libras, esses materiais são disponíveis? Então, faltam recursos adequados de acordo com a faixa etária desses alunos. O público infantil, adolescente, adulto. Então, é interessante que organizemos esses materiais, esse discernimento. Então, faltam materiais para o ensino, tanto de crianças quanto para adultos. Então, é necessário que pensemos essa questão. Viram? Então, são temáticas para que vocês possam refletir, vocês como futuros professores. Estamos finalizando a nossa aula, vocês podem pensar e caso tenham dúvidas, podem perguntar, postem no fórum, teremos uma atividade relacionada a essa matéria. Até a próxima aula.